Bom, sejam bem-vindos à nossa 13ª aula do curso de Filosofia Moderna, né, do Instituto São João Crisóstomo. Esse curso aqui de Filosofia faz parte do curso de Teologia, né, para leigos. E estamos nós aqui caminhando, né, nossa 13ª aula, já chegando às vésperas, né, do fim deste curso, né, e ainda mergulhando, né, um pouco mais aqui na filosofia moderna, né, tentando ver o máximo de coisas que nós podemos ver, né? Aqueles que não viram as aulas precedentes, né, depois de uma olhadinha lá, veja, né, a gemática para poder, né, entender o que nós estamos aqui discutindo. E nas duas aulas passadas, nas duas, três, né, aulas passadas, na verdade, nós falamos bastante sobre o racionalismo cartesiano, né, René Descartes, né? Então a gente se centrou para mergulhar um pouco na obra do René Descartes, entender um pouco, né, do pensamento cartesiano, o racionalismo. A ideia é que o Descartes vai lançar, né, de uma nova metodologia, né, de pesquisa epistemológica, né, do conhecimento, né, o método da dúvida metódica, né, de duvidar, de suspender as certezas, né, sobre os conhecimentos até então construídos, né, para fazer novas buscas, né, novas aquisições, novos aprofundamentos, né, enfim. E tudo isso em busca das ideias claras e distintas, né, das aquelas verdades indubitáveis que a razão precisa, né. Então nisso aí está é por aí que navega o racionalismo de René Descartes. Só que eu tinha falado na aula passada que o racionalismo do René Descartes também não ficou sem críticas, né? Não ficou sem críticas. Porque o Descartes, quando ele vai, né, compondo seu sistema filosófico, ele vai colocando que o conhecimento seguro não é aquele que provém dos sentidos, é aquele que provém da razão. Por isso, racionalismo, né? Racionalismo vem de ratio, ratio quer dizer razão, né, em latim. E para o Descartes, o conhecimento racional, a exemplo do conhecimento matemático mesmo, né? É o conhecimento muito mais seguro do que o conhecimento empírico, porque ele dizia que os sentidos enganam. Então, o conhecimento empírico é o conhecimento que se baseia na experiência, só que com a experiência provém dos sentidos, né, do conhecimento que nós adquirimos, né, no mundo sensorial, externo, enfim. Então, para o Descartes, esse conhecimento ele pode não ser tão seguro assim, mas as deduções da razão não. Né? O conhecimento dedutivo, conhecimento racional, conhecimento lógico, né, para o René Descartes, esse é o conhecimento muito mais seguro. Só que esta posição cartesiana não ficou sem críticas. E a primeira grande corrente crítica que vai se opor, né, que vai criticar o pensamento cartesiano, além de Blaise Pascal, né, que a gente falou sobre ele na aula passada, né, sobretudo em relação ao aspecto teológico, né, do Descartes, né, e a gente viu que o Blaise Pascal, né, vai falar que aquilo que o Descartes constrói como prova da existência de Deus, né, na verdade, estamos falando de um Deus matematizável, né? Matemático, é um Deus mecânico, né? Que acaba que consegue se encaixar dentro do grande sistema mecânico universal, e o Pascal vai se opor, né? Vai criticar, dizendo que este não é o Deus da religião, né? Este é o Deus dos filósofos, é um Deus lógico, um Deus racional, mas que não é um Deus da experiência religiosa a quem se possa rezar, se dirigir, confiar, ter esperança e tudo mais, né? Então, surge essa crítica do Blaise Pascal, né, em relação a esse aspecto teológico, mas em relação ao aspecto epistemológico, que é o aspecto do próprio conhecimento, né, de como o ser humano conhece, vai surgir o empirismo. Então, nós falamos sobre o empirismo, melhor, mencionei que nós falaríamos hoje, gente, primeiramente sobre o empirismo. E vamos começar falando sobre o empirismo, certo? Eu tinha pedido para vocês pesquisarem um pouco sobre empirismo e junto com o empirismo nós falaremos também, né, depois do positivismo e por último falaremos também do iluminismo. Se conseguimos fazer tudo isso nesta aula, né? Iluminismo. Bom, como vocês pesquisaram, não é? Porque teve gente que disse, eu estou pesquisando, para você ligar para que coisa maravilhosa. É um negócio realmente de Deus, né? De Deus, de Deus. Se eu pegar um feriado para estudar, realmente não é coisa pequena, né?
Então, eu queria primeiramente escutar de vocês, assim, né, as pesquisas de vocês acerca eh, desses temas, né, a impressão que vocês tiveram, as conclusões que vocês conseguiram apreender, né, tem distinções entre eles, mas também tem algumas semelhanças, então eu queria escutar de vocês um pouco sobre isto. Professor, já vou me defender aqui, que eu não, na outra aula eu não vim, eu não participei, que eu estava com o padre, aí eu não pesquisei. Tá bom, Mas fica sobre o perdoado. iluminismo eu já tinha dado uma pincelada, assim, antes, muito antes. E assim, o iluminismo é, assim, o que eu entendi é como se fosse, como é que se diz? Uma revolução mais focada na base artística. Se eu não estiver enganado, isso eu me diga. É isso aí. Não, essa revolução nas artes é mais um renascimento cultural. Mas o iluminismo tá nesse meio aí, né, também. Em relação às artes, pouco, viu, Ellison? As artes, as coisas artísticas, revolução artística é mais um renascimento cultural, que está ali no iníciozinho da modernidade. Eu fiz um resumozinho. Olha, eu pesquisei muito, mas vou deixar para a dona Marlene falar. Olha, eu fiz uma pesquisazinha, mas eu resumi muito. Botei bem porque eu só ia falar, eu só ia pesquisar o iluminismo, né? Mas aí o professor aumentou. Certo? Veja, o empirismo, ele apresenta como uma teoria do conhecimento que defende a experiência do indivíduo, da vivência do indivíduo. Por exemplo, era até um exemplo que eu dava muito na sala de aula. Eu dizia assim, que a criança, ela vinha passar para a escola com um CD sem nada. E à medida que a gente ia falando, que ia debatendo e ensinando, ela ia produzindo, ela ia gravando. E no final, eu chamava até do nono ano, ela tinha conhecimento para aplicar nos novos conhecimentos do ensino médio, porque todo esse material ficava gravado. E aquele que não vinha para a escola, que não estudava, não teria como reproduzir esse material. Então, foi a ideia central deles era a tábua rasa. Né? Eles chamavam de tábua rasa a falta de conhecimento no indivíduo. Entende? Então, foi uma coisa que eu achei que, apesar de ter sido do século XVII, do século XVIII, mas que hoje ainda tem a ver com isso. Entende? Não necessariamente como as outras, os outros que o senhor pediu para pesquisar, mas esse daí eu vi alguma coisa, porque na realidade é isso. A vivência, ela constrói. Entendeu? Aí eu achei que teve tudo a ver. Muito bem, Maria. E o iluminismo eu coloquei assim, que ele foi um movimento intelectual que promoveu a razão e o progresso da liberdade individual contra os dogmas religiosos e o absolutismo. Ele usa a razão, o uso da razão e da ciência para guiar a humanidade, separando a ignorância das influências da igreja. Coloquei isso. E lembrando que aqui tinha uma questão, eu até separei. Porque Voltaire está dentro do iluminismo. E Voltaire ele disse uma coisa que também eu sempre uso. Posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-lo. Então, Voltaire também estava encaixado dentro dessa parte do iluminismo. E teve esse rapaz, o Johnny, que ele foi chamado o pai do iluminismo. Mas ele também foi ele que promoveu a tábua rasa. Ele estava no empirismo, ele mostrou que as pessoas elas eram assim, e no iluminismo ele fez esse trabalho no mesmo século XVIII, ele fez esse trabalho e à medida que ele foi fazendo o trabalho, ele chegou a ser promovido
ouvido papai do iluminismo, da evolução que houve dentro da perspectiva dele. E o positivismo, ele defendeu o conhecimento científico de uma forma verdadeiramente racional. E foi Auguste Comte o responsável por esses pensadores. E ele dizia assim: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Foi o que deu o caminho para o nosso ordem e progresso da bandeira do Brasil. Pronto. Foi o meu resumo, o resto fica contigo. Não, fica com o Felipe aí. Vai lá, Felipe. Vai lá, Felipe. É isso mesmo, endosso tudo que ela fala, vai. Assina embaixo, é? Mas vamos lá, quem pode complementar mais, gente? Você pesquisou muito, Felipe. Diga aí alguma coisa que não pode ter sido contemplada, talvez. É muito para dizer o contrário. Eu fiz um resumo do resumo, mas, ó, tanto de papel para a pessoa ler e estar arriscando. Brincadeira não. Aldos. Infelizmente, essa semana eu não tive condições de tempo para pesquisar, mas agora, dia 29 é o meu último dia de trabalho, aí no sábado e domingo. Agora eu pretendo dar uma lida nesses temas para ter mais um conhecimentozinho. Eu não pesquisei nada de jeito nenhum. Tive tempo mesmo, entendeu? Sim. Infelizmente não deu, não. Tá bom, sem problemas. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Se leu? A Graça, o Ellison não estava, né, na aula passada. A Hélida, o Pedro. Bom, Boa noite. diz, Pedro. Assim, eu não pesquisei muita coisa, mas que eu me lembro ainda do iluminismo, foi como o Marlon falou, né? É mais focado para essa questão da luz da razão, né? Por isso que tem esse nome, iluminismo. Né? Focado mais nas ideias de liberdade, de fraternidade. Eu acredito que foi naquela mesma época ali da Revolução Francesa, não? Né? Por isso, Sim. tanto é que o lema da Revolução Francesa é bem iluminista, né? Liberté, égalité, fraternité. Isso. Né? E o positivismo foi mais focado naquela ciência rigorosa, né? Mais focado na ciência tangível, digamos assim. Bom, isso mesmo. Bom, então vamos começar aí pelo primeiro, né? O empirismo. Os principais autores do empirismo é o John Locke, na verdade são ingleses, né? Nós temos o John Locke, o David Hume e o Francis Bacon. Né? São os principais, viu, gente? Do empirismo nós temos o John Locke, depois o David Hume e o Francis Bacon. O positivismo, de fato, é o algo, sobretudo, né? Auguste Comte. Essa forma de falar de Auguste Comte tem várias formas de escrita, né? Você encontra... Aí pode ser com E, pode ser sem nada. Tem mais um, tem George Berkeley. No empirismo, pode colocar o Berkeley. Tem mais um. Ele foi considerado o fundador do método científico moderno, né? Não, no contexto da imaterialismo. Do imaterialismo. Esses homens me aperrearam muito. Esses homens deram trabalho, não foi, Marli? Então, olha, os autores empiristas, né? E claro, a gente não vai tratar da filosofia de cada um deles em específico, porque isso por si só já é praticamente um curso, né? Você vai ler, se eu for mergulhar na obra do Locke, do David Hume, é um negócio realmente longo.
Mas tanto o John Locke, quanto o David Hume, quanto o Francis Bacon, né? A primeira característica comum deles é que eles são ingleses. E o empirismo é uma corrente filosófica inglesa, né? A própria palavra empirismo vem da palavra grega empiria, né? A palavra grega empiria, que significa experiência, viu, gente? O empirismo é a filosofia da experiência. Empiria significa experiência. Empiria significa experiência. Que em grego é empeiria. Empeiria em grego, né? É a filosofia da experiência. Porque ao contrário do racionalismo cartesiano, que defendia as ideias inatas, né? Que as ideias claras e distintas, né? Já são ideias inatas, né? E nós temos ideias que já surgem conosco, uma ideia de Deus, né? A ideia do próprio sujeito, né? Enfim, nós temos ideias que são inatas, né? Ideias claras e distintas. Para os empiristas, não. Para os empiristas não há uma única ideia inata. Inata quer dizer que já nasce com a própria pessoa. Para os empiristas não tem ideia inata. Nenhuma ideia já nasce com o ser humano. Todas as ideias elas surgem através da experiência. Porque o ser humano, quando nasce, é uma tábula rasa. Ou uma tábua rasa, né? Então vocês vão ver essa expressão, tábula rasa. Certo? Tábula rasa. Significa uma tábua em branco. Uma tábua em branco não tem nada escrito. Como fosse o CD aí que a Marli falou, né? É um CD em branco, não tem nada lá gravado. Então é essa mesma ideia. E isso para dizer que o conhecimento ele é construído. Não há qualquer ideia inata, né? Tudo que o ser humano vem adquirir de ideia, seja ideia física, metafísica, são ideias que ele vai construindo na sua mente, através da experiência. Né? E essa experiência é uma experiência através dos sentidos mesmo, aquilo que do contato que ele tem com o mundo. Né? Então, nesse sentido, o conhecimento empírico é um conhecimento a posteriori, ou seja, é um conhecimento que vem depois da experiência. Você tem experiência com o mundo externo, com o mundo sensorial, e tudo que nos advém do mundo é processado em nossa mente e se torna conhecimento. Diz, Felipe. Mesmo a ideia de Deus, para eles também. Mesmo a ideia de Deus, não é uma ideia que nasce com o ser humano. O ser humano ele vai adquirindo a ideia de Deus. Não é como Descartes dizia assim, que a ideia de Deus é uma ideia inata. Não, é uma ideia que o homem adquire também. Ele é totalmente tábula rasa. Ele é totalmente desprovido de qualquer tipo de conhecimento, mesmo conhecimento divino. Entendem? Você está falando, Pedro? Acho que o Pedro esqueceu o telefone ligado, o microfone ligado, né? Bom, então vejam, o conhecimento no homem ele é adquirido através da experiência dos sentidos, certo, gente? Então, porque o ser humano ele nasce uma tábula rasa, né? Uma tábula rasa. Olha, e você vê, aluno de escola é um negócio realmente, é um negócio que tem que ser estudado. Aí, quando a gente passa atividades em escola, assim, né, para os meninos do ensino médio, aí a pessoa diz, olha, façam pesquisa sobre a tábula rasa. Aí, só que um faz, depois passa para o outro, né, um vai pegando o outro, né. Aí, quando chegou no quarto, aí o menino disse, ô professor, o trabalho que o senhor passou foi sobre a tabela rosa, foi? Aí, eu digo, é o quê? Aí o professor foi passando tábula rosa, ficou tabela rosa. Repare como são as coisas. Eu digo, rapaz, não, um negócio desse é inacreditável. Aí, enfim, veja, a tábula rasa, né, quer dizer isso, gente, que nós quando nascemos, nós não nascemos com nenhuma ideia inata, com nenhum tipo de conhecimento, e o conhecimento seguro, né, que se torna conhecimento realmente em nossa mente, é o conhecimento que provém da experiência. Enquanto que os racionalistas defendem que o conhecimento seguro é o conhecimento provindo da razão, sem precisar recorrer à experiência, porque os sentidos para eles podem enganar, para os empiristas não.
Para os empiristas, o conhecimento seguro, por quê? E por que é seguro? Porque é um conhecimento que tem uma correspondência na realidade. Então, é um conhecimento empírico. Então, os empiristas, gente, eles começam a defender que o conhecimento seguro é aquele que tem uma correspondência na realidade. Você faz uma experiência científica, uma experiência empírica, palpável, e você sabe que aquele conhecimento que você vai construir com aquele objeto investigado é um conhecimento verdadeiro porque ele tem uma correspondência na realidade. Não é uma coisa abstrata. E os empiristas tentam muito fugir do abstracionismo, né? De um pensamento, de uma construção simplesmente abstrata que não tem uma correspondência na realidade. Porque, por outro lado, os empiristas também dizem assim, olha, a pessoa pode construir um conhecimento puramente mental, mas que, na verdade, não é um conhecimento que tem uma correspondência. Então, não é um conhecimento tão válido assim, porque não corresponde a nada na realidade, né? Agora, os empiristas dizem, exemplo do conhecimento científico. O conhecimento científico é o conhecimento que você constrói a partir de dados da experiência e você consegue confiar no conhecimento científico porque tem uma correspondência. O objeto que está sendo investigado está ali, seja uma lei física, seja um objeto natural, né, seja uma espécie, né, seja, enfim, alguma coisa da própria natureza, né, astronômica, enfim, né? Mas é um tipo de conhecimento que corresponde a algo. E é um conhecimento que corresponde a algo, e esse algo ele é intuível, é algo que pode ser verificável. Então, o conhecimento empírico ele é verificável, enquanto que um conhecimento puramente racional nem sempre é verificável. Então, ele não pode ser tão seguro assim o conhecimento racional, porque a pessoa pode fazer uma construção mental de algo que não existe, por exemplo, né? E que não tem nenhuma correspondência na realidade. Então, veja que os empiristas já invertem a questão, né? Então, para os empiristas, o conhecimento seguro é aquele conhecimento que tem correspondência na realidade, que pode ser verificado empiricamente e que os sentidos possam alcançar, né? E isso porque, gente, uma vez que o ser humano nasce uma tábula rasa, né? Ou seja, uma folha em branco, Aristóteles, inclusive, já dizia isso, né? Isso entra nos empiristas, mas Aristóteles já tinha, né, mencionado isso, que todo conhecimento que chega à nossa mente, à nossa inteligência, passa antes pelos sentidos. Os empiristas repetem isso, né? Que nenhum conhecimento chega à inteligência se não passar antes pelos sentidos. E realmente, né? Você vê que nós conhecemos, né, o conhecimento que nos está em nossa inteligência, em nossa mente, em nossa memória, tal, que nós guardamos, é um conhecimento de algo que nós temos algum tipo de experiência com ela, né? Não é uma coisa abstracionista, né? Então, mesmo o conhecimento matemático, nesse sentido, ele tem pelo menos o experimento, né, do exercício, né, de uma construção ali, né, que se faz. Então, mesmo o conhecimento matemático, muitas vezes, cujo objeto não é um objeto físico, mas ele é construído empiricamente, né? Ele é construído através de quem está ali fazendo, pelo menos, né? Então, não é uma coisa abstrata que não tenha um ente empírico, pelo menos ali, entende? Então, os empiristas eles já invertem a questão, né? Os empiristas já vão por um outro viés contrário ao racionalista, né? Então, aí nós temos duas correntes filosóficas que são bastante opostas, né? Os racionalistas se confiam puramente na razão, sem precisar recorrer aos sentidos, porque eles dizem que os sentidos podem enganar. E, por outro lado, os empiristas que dizem não, negativo. O conhecimento empírico, sensível, este conhecimento é seguro, porque a gente tem uma correspondência dele. A gente pode verificar a coisa depois na prática, que é o que o método científico faz. Então, nesse sentido, o conhecimento empírico, gente, né, ele se aproxima muito mais do conhecimento científico do que o conhecimento racionalista. Porque o conhecimento empírico ele também parte de algo palpável, concreto da realidade para ser investigada. Compreendem? Diz, Felipe. Só esqueceu aí a mão, né? Aí veja, dentre esses autores, né, o Francis Bacon, né, o John Locke, o David Hume, o Francis Bacon ele tem uma participação importante na composição do método científico do início da modernidade, viu, gente? O Francis Bacon ele é muito ligado à composição do método científico, né? O Bacon ele foi um dos grandes defensores de que o método científico tem que ser um método empírico, que o cientista tem que pegar o objeto, delimitar o objeto, né? Você não pode investigar a realidade, né? Porque é grande demais para ser investigada. O cientista
natural, ele vai investigar um aspecto, um recorte da realidade. Então, a primeira coisa para uma investigação científica, defende o Francis Bacon, é delimitar o objeto, né? Recortar. O que é que você quer investigar? Né? Eu quero investigar o, sei lá, as espécies, né? Mas eles dizem, as espécies não. Alguma espécie. Que espécie você quer investigar? Eu quero uma espécie botânica, né? Eu quero uma espécie animal. Pronto, tá. Mas aquela espécie ali, qual especificamente? Então você vai delimitando o objeto, né, para você poder investigar. Você não vai investigar o ser humano, você vai investigar um indivíduo. E em que aspecto do indivíduo? A anatomia, não, a fisiologia, não, a psicologia do indivíduo. Então você começa a delimitar o objeto. E isso é atividade científica. E foi assim que os empiristas, né, sobretudo o Francis Bacon, né, que está aí como primeiro, né, nessa ordem, Francis Bacon ele vai defender que o método científico tem que ser aplicado para esta pesquisa, né, de um objeto bem delimitado, bem específico, para não ficar no abstrato. Porque, por exemplo, investigar o homem, o ser humano. Os empiristas vão dizer, a gente não dá para investigar o ser humano, dá para a gente investigar os indivíduos humanos e investigar ele em algum aspecto também delimitado, né? No seu aspecto físico, psicológico, né? Enfim, no seu aspecto cultural, apesar de que o cultural já vai mais para as ciências humanas que surgem depois. Mas, em todo caso, né, a ciência caminha com objetos delimitados, longe do abstracionismo e longe dessa coisa de essências como era próprio da metafísica. Neste sentido, gente, os empiristas também já se afastam muito da filosofia de matriz metafísica, que é aquela filosofia, aquele ramo da filosofia, né, que investiga mais a natureza das coisas. Por exemplo, para a filosofia metafísica, né, então ela pega ali o ser humano para investigar a essência humana, né? O que é a natureza do homem, o que é o homem em si mesmo, né? O que é que torna o homem distinto dos demais animais? Então, na metafísica se vai se tratar do homem enquanto espécie, né? Enquanto essência, enquanto natureza. Compreendem? Enquanto que os empiristas vão dizer, não, o homem não dá para a gente ter uma correspondência do homem, do ser humano. A gente tem indivíduos, então tem que investigar indivíduos em sua concretude, em sua delimitação. Né? E aí o indivíduo em seu aspecto físico, sobretudo. Diz, Ellison. Professor, mas de certa forma, a filosofia metafísica não tem uma matriz nos sentidos assim, que nem os empiristas? Em certo sentido, sim, pelo menos no início dela, mas depois não, porque como a metafísica é uma busca da causa primeira e fundamental das coisas, né? Da essência das coisas. Então, num primeiro momento, sim, porque ela quer investigar alguma coisa da realidade, mas quando começa a buscar as causas últimas, né? As questões fundamentais, últimas mesmo da existência daquilo, aí já vai para uma realidade paraempírica, né? Extra-empírica, para além. Então, tipo, quando está se investigando o ser humano, então começa-se pelo ser humano, né? O indivíduo que existe na realidade. Mas quando vai se investigar o que é o ser humano, começa-se a investigar a essência humana, aquilo que identifica realmente a natureza do homem, e aí já começa depois um pouco a fugir do aspecto empírico, para ir para a coisa essencial mesmo, para a substância do que é o homem. Já como que vai Algo além, subindo, compreende? algo além no caso, né? Além. Além, nesse sentido assim, da busca das causas primeiras de tudo. É por isso que o conhecimento metafísico, né, que é um conhecimento que está buscando o ser de cada coisa, não a coisa na sua determinação, não a coisa em seu aspecto aparente, físico, mas a coisa no seu aspecto de ser essencial, de essência, de substância. O conhecimento metafísico sempre, em última instância, vai levar ao divino, que é a causa do ser de todas as coisas. Entende? Então, a metafísica de Aristóteles, por exemplo, ela é uma metafísica que começa, né, pensando a realidade, mas quando vai se buscar a causa fundamental
das coisas que existem na realidade, chega-se ao divino como a causa suprema e última de tudo. Compreendem? Que quando a gente estiver estudando a filosofia antiga, gente, aí a gente, por exemplo, vai ver metafísica. Metafísica em Parmênides, em Aristóteles, né? Que coisa que a gente não viu muito bem, assim, muito rapidamente na teologia filosófica. A gente vai dar uma mergulhada nisso aí, em relação ao conhecimento metafísico, que é algo muito, muito profundo ali, sobretudo na obra aristotélica, platônica, entendem? Então, os empiristas, eles vão apelar muito mais para este conhecimento construído através dos sentidos. E o Francis Bacon vai ser um protagonista disso, sobretudo como um dos protagonistas mesmo, iniciadores do método científico moderno. Agora, aqui a gente precisa abrir um parêntese, porque o conhecimento, o método científico moderno, ele muitas vezes é apresentado como algo sui generis, né? Algo original, algo miraculoso ali da modernidade que surge de modo miraculoso e na verdade não é bem assim. O método científico ele tem suas bases também medievais. E é essa consideração que precisa ser feita, porque um outro Bacon, né, o Roger Bacon, lá no século XIII, que era um monge franciscano, né, o Roger Bacon, ele já falava de uma metodologia científica, né, que ele usava, inclusive, nas suas pesquisas, e que, na essência, é praticamente a mesma do que se falaria, né, o Francis Bacon 3, 4 séculos depois da modernidade, né? Então, muitas vezes, um problema, né, assim, um erro até, né, de quando vão falar da ciência moderna, é colocar em termos assim que a ciência moderna ela surge miraculosamente, assim, né? Os caras do nada inventaram um negócio que até então ninguém nunca tinha falado nada nem parecido. E não é assim, né? A ciência moderna, isso está mais que comprovado, ela tem bases antigas e medievais. Inclusive, Aristóteles também tem uma participação importante, né, para a própria noção mesmo de ciência, né, de conhecimento. Diz, Pedro. Inclusive, eu estava vendo um livro esses dias, que eu até pedi, que são discursos de metafísica, de Leibniz. Já ouviu falar? É, o- é, o, Pode é, o, pegar. é o Leibniz, já. É a do Leibniz, né? É o Leibniz, é um alemão. É o Leibniz. Sim, sim, discurso metafísico, que o Leibniz foi um grande autor nesse sentido, né? Ele tem obras de metafísica. O Leibniz também era um físico matemático, né? Além de filósofo, né? Enfim, um grande nome, né? Ele tem obras realmente importantes nesse sentido, né? Do discurso metafísico, uma obra volumosa, né? Grande. Inclusive, essa obra, né, Discurso Metafísica, ela é traduzida, salvo engano, aqui no Brasil, por um grupo de pesquisadores que tem lá na Universidade Federal de Sergipe, onde eu fiz mestrado e doutorado. E eu acho que até um dos meus professores lá, ele está entre os tradutores da obra de Leibniz, né? Quem traduz muito a obra de Leibniz aqui no Brasil são alguns pesquisadores lá da UFES, né? Da Universidade Federal de Sergipe, onde eu estudei. E um deles, que é quem lidera um grupo de pesquisas, né, de filosofia da linguagem, eles trabalham muito com tradução, eles é que estavam muito empenhados em traduzir a obra de Leibniz aqui para o português, né, porque muita coisa não tem em português ainda da obra do Leibniz, né, e esse discurso metafísico era um deles, né, e está aí circulando. Bom, então o Francis Bacon, né, ele é um nome protagonista em relação ao método científico. Depois nós temos também ali o John Locke, né, que é considerado, como a Mali trouxe, né, o pai do empirismo. É o John Locke, realmente o pai do empirismo é o John Locke, né? Ele tem, né, textos importantíssimos, né, nesse sentido, né, do conhecimento empírico. O Locke tem textos tanto de epistemologia, né, no sentido de teoria do conhecimento, né, de como o conhecimento é construído, essa ideia de tábula rasa, a ideia do Locke, sobretudo, né? O Locke é quem que mais fala, né, da tábula rasa, que o ser humano ele nasce uma tábula rasa, carente de conhecimento, né? Ele precisa da experiência, ele precisa da construção do conhecimento para poder dizer que realmente ele tem conhecimento. E só que o empirismo ele vai evoluir, né? Sobretudo ali com o David Hume,
né, com o David Hume, gente, ele vai ganhar uma característica assim mais de um empirismo mais radical, né? Se fala muito isso, que o Hume, ele vai levar o empirismo a um caráter mais radical, assim, de dizer que somente, estritamente o que for passivo de experiência é conhecimento seguro, né? O Locke ainda não tinha chegado nesse ponto, assim, né? Dizer que só o empírico, né? E com o Hume começa a surgir, inclusive, né, uma crítica tanto à metafísica quanto à teologia, né? Coisa que o Locke ainda não tinha feito, assim, né? O Locke ainda era um empirista mais moderado nesse sentido, né? Já o David Hume, ele vai ser, assim, muito mais crítico, inclusive, da religião, né, através dessa radicalização do empirismo, né, quando ele se põe a pensar que o que não é passível de experimentação não é confiável. E isso, claro, que vai render críticas, né, profundas, tanto a metafísica, que lida com conhecimento eh, como busca do ser, da essência das coisas, e muitas vezes essa essência das coisas não é algo empiricamente verificável, que a gente possa pegar, quanto também o conhecimento teológico, entende? Então o empirismo começa ali com o Francis Bacon, né, com o John Locke, né, o Bacon sobretudo com o método, mas o John Locke com a sistematização do conhecimento empirista, e começa a radicalizar mais com o David Hume, né? Tanto que o Hume ele vai inspirar muita gente depois dele a radicalizar essa concepção de que o que não é empiricamente verificável, o que não é empiricamente demonstrável e comprovável, não é digno de confiança. Então veja que, se por um lado o empirismo ele é uma busca de um conhecimento através dos sentidos, e no primeiro momento isso não afeta em nada, assim, né, ou quase nada, o conhecimento metafísico ou teológico, mas lá na frente o empirismo vai se tornar uma crítica não só ao racionalismo, mas também à metafísica e à própria teologia. Compreendem, gente? Porque, de fato, né, o que é que vai acontecer? Se o conhecimento seguro é aquele que tem um objeto correspondente na realidade, que possa ser empiricamente alcançável, demonstrável, né, verificável e tudo mais, a essência das coisas não tem uma correspondência. Como é que você vai falar da essência humana? Não, você tem alcance a indivíduos humanos, mas não a uma essência, né? Então, o conhecimento metafísico ele também começa a sofrer, né, uma grande suspeição. E muito mais ainda o conhecimento teológico. Porque Deus não tem uma correspondência na realidade. Entende? Então, o empirismo vai evoluir para uma crítica à própria religião. Entende, gente? Porque quando se fala de Deus, né, se pesquisa Deus, né, enfim, o que a teologia faz quando torna Deus um objeto, né, de conhecimento, os empiristas vão dizer, olha, o conhecimento sobre Deus é um conhecimento carente de correspondência. Né? Então está se construindo um conhecimento sobre um ente que não é correspondente à realidade. Então não entra, não pode se aplicar um método científico para Deus, porque Deus é um ente abstrato, né? Um ente imaterial, espiritual. Então esse conhecimento teológico ele não é tão seguro assim. Veja que o empirismo vai evoluir também para essa crítica, não é? Porque Deus não é passível de verificação empírica, né? As pessoas que têm experiência religiosa de Deus é uma experiência espiritual. Mas a pessoa pode demonstrar fisicamente, empiricamente, a sua experiência de Deus, não. A gente acredita que a pessoa tem fé, que a pessoa tem um contato com Deus, né? Que a pessoa tem uma experiência de Deus, ela sente Deus e tal, mas nem o próprio crente pode fazer uma demonstração empírica disso. Ele pode ter atitudes, né, que derivam daí e tal, mas não pode tornar Deus um objeto verificável na realidade. Aí isso para os empiristas se torna um problema. Compreendem, gente? E é claro, isto aqui, né, essa crítica dos empiristas, sobretudo David Hume, viu? Essa crítica assim, mais radical à religião, quem vai tecê-la é David Hume e não ficará nele, obviamente. Essa crítica vai fazer escola. Essa crítica vai inspirar muita gente, né? Como, por exemplo, o Immanuel Kant, né, que já está ali no fim da modernidade, início da contemporaneidade. Que na próxima aula, inclusive, eu pretendo falar sobre Kant, né, para fechar mesmo essa temática da filosofia moderna. O Kant, inclusive, vai pegar muito dos pressupostos filosóficos de David Hume
e vai dizer, olha, e Hume realmente foi um grande nome, né? Hume me despertou, né? O Kant vai dizer, ó, Hume me despertou de um sono, eu estava meio que dormindo, não estava entendendo muita coisa, e é esta crítica do Hume que me despertou de um tipo de sono dogmático, né? O Kant chega a dizer isso, Hume me despertou, né? Me acordou do sono dogmático em que eu dormi, que eu não estava enxergando muita coisa aí, né? Então veja que a crítica do Hume é uma crítica que vai fazer escola, entendem? Então, os empiristas, gente, quando apelam para isso, né? Então nós temos alguns pontos importantes, né, da filosofia empirista, né, para que a gente destaque. Primeiramente, que o conhecimento seguro é aquele conhecimento que vem da experiência dos sentidos, né? Primeira coisa, conhecimento empírico é um conhecimento que vem da experiência e dos sentidos. Depois, que a observação e a experimentação é a base do conhecimento. Então vocês podem ir colocando assim ao lado, né? Empirismo, vocês colocam assim ao lado. Primeiro, defende que o conhecimento seguro vem da experiência e dos sentidos. Podem colocar aqui ao lado do empirismo. Conhecimento seguro vem da experiência e dos sentidos. Depois, defende que a observação e a experimentação é a base do conhecimento. Aí, A observação e o que mais, professor? e a experimentação é a base do conhecimento. Depois, critica a ideia de conhecimentos inatos. Critica a ideia de conhecimentos inatos. Aí vocês colocam uma vírgula e completem. Através da ideia de tábula rasa. Ou tabela rosa. Ou tabela rosa, né? Como diz meus alunos aqui. Vou ligar para mais para fazer raiva, mas ficou pegando um caderno do outro aí. Conhecimento do quê? Inatos, né? Inatos. 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 I-N-A-T-O-S. Inatos. Através de conhecimentos inatos, vírgula. Como foi que eu disse depois da vírgula? Tábula rasa. Através da ideia da tábula rasa. Isso, através da ideia de tábula rasa. Ponto. Aí depois, coloque outro tópico. Valoriza o método científico. Valoriza o método científico e influenciou o desenvolvimento da ciência moderna. Ponto. Bom, anotaram tudo? Então vamos fazer o seguinte, vamos para um breve recreio e daqui a 5 minutinhos a gente volta, tá certo?
Até breve.